Bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 29 de junho de 2021, dia 29 de junho. Já estamos aí no finalzinho do mês de junho, estamos quase entrando já no mês de julho e até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor fez valer a sua palavra quando diz que nenhum fio de cabelo das nossas cabeças pode cair se assim ele não permitir. Nenhuma folha cai de uma árvore se assim ele não permitir. E assim é o nosso Deus, poderoso, maravilhoso, grandioso, mas ao mesmo tempo é aquele que cuida de nós. A palavra do Senhor diz assim que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e porque todo o resto, todo o restante, ele fará. E o Senhor Jesus falando lá, e no livro de Mateus, lá no Sermão do Monte, falando, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Mas que o Senhor fala, por que vocês estão assim, homens de pequena fé? Né? Porque se o Senhor cuida das aves, se o Senhor cuida de vegetações, dos lírios no campo, ele não cuidará de vocês? Então é exatamente essa verdade espiritual que nós temos que carregar no nosso interior todo momento, a todo dia, a toda circunstância, em toda situação. Não é fácil, não é fácil. Estamos vivendo dias muito difíceis no sentido social, no sentido, né, até mesmo de saúde pública, de uma série de coisas. Estamos. Mas isso não significa que o nosso Deus apequenou, que o nosso Deus ficou menor, que o nosso Deus não tem todo o poder, toda a plenitude para estar na direção de toda a nossa existência, da nossa vida, em nome de Jesus. Por isso, que você tenha uma terça-feira maravilhosa, um dia 29 de junho muito especial, e que em tudo que você se propuser a fazer, os teus planos, os teus projetos, estejam todos eles conectados à vontade do Senhor, e que você tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, pensando a respeito das coisas do Senhor. A Bíblia fala para nós pensarmos nas coisas que são lá do alto. O Senhor Deus fala para Josué, não te medita na minha lei de dia e de noite para não te desviares, nem para a direita, nem para a esquerda, mas para que toda a tua trajetória, todos os seus caminhos sejam bem-sucedidos. Em outras palavras, prósperos, né? Em nome de Jesus, e que essa verdade espiritual esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Bom dia, pastora Mara, tudo bem? Na paz do Senhor, Deus abençoe a senhora também, o Senhor abençoe aos filhos, genro, nora e os netinhos. Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez falando a respeito da palavra do Senhor. Estamos num tema muito discutido e muito conversado, né? Para o povo de Deus principalmente, quando fala a respeito de tribulação, a respeito dos últimos acontecimentos, de escatologia, livro do Apocalipse, as palavras escatológicas durante todos os livros, principalmente os livros proféticos, né, do Antigo Testamento, profetas maiores como Daniel, Ezequiel, Jeremias, e os profetas menores também, todos eles, né, Zacarias, Abacuque, Miqueias, Ageu, Joel e todos os outros. Então é uma série de assuntos que falam a respeito do quê? Dos preparativos de um povo que aguarda, né, o seu noivo, o povo aí na figura de uma noiva, né? Então a noiva que aguarda o noivo. E aí nós temos a escatologia de Jesus, que vai desde Mateus capítulo 21 até Mateus capítulo 25, quando diz a respeito desde o início das dores, né? Começando lá antes disso, da destruição do templo, né? Começando lá em Mateus 21, passando pelo início das dores,
passando pela grande tribulação, passando por aquele que é segundo a eficácia de Satanás, como diz Paulo, também falando sobre o grande julgamento que está lá no capítulo 25, que daqui a pouco a gente passa por ele também. Então nós estamos no capítulo 25. Por que capítulo 25? O Senhor Jesus, ele vem de uma ideia, do mesmo assunto. Você percebe esse assunto desde o capítulo 21, quando Jesus adentra em Jerusalém, passa pelo templo, até essa parábola do capítulo 25, do versículo 1 em diante. Por quê? É o Senhor Jesus falando para o povo judeu, né, principalmente para o povo judeu, do que significa rejeitar a palavra. Rejeitar principalmente toda a ideia de povo, de nação, de reino que o Senhor Deus e Pai tem. E o Senhor nos mostra, e a gente já leu desde ontem no Antigo Testamento, o Senhor nos mostra de que ele tem uma ideia, ele tem um projeto. E o Senhor, ele não foge ao projeto, ao plano. Qual é o plano? O plano é que nós possamos, resgatados, né, pelo Senhor Jesus, possamos voltar à condição que o Senhor iniciou a humanidade. Quando foi? Lá em Adão e Eva. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 principalmente. Por quê? Porque é todo um ambiente perfeito. Ambiente perfeito que Adão e Eva rejeitaram. Porque se rebelaram contra a vontade do Senhor e contra a autoridade do Senhor. Existem alguns, quando a gente ministra, por exemplo, quando a gente fala sobre autoridade espiritual e a Bíblia está recheada desse conceito de autoridade espiritual, a gente sempre diz que existem tipos de pecado. Obviamente, quando você vai para uma teologia mais recente, né, se diz o seguinte: olha, não tem pecadinho nem pecadão. Tá certo? Tá certo. Tanto faz eu infringir uma lei, né, infringir um estatuto, como infringir 2 estatutos. Jesus fala que se eu infringir um estatuto, eu já fui pego, né, como que pecador em todos os estatutos, os 613 estatutos de Moisés. Então, claro, que olhando nessa lógica, está correto. Mas existem, por exemplo, eu já falei para você, o pecado maior. A Bíblia fala do pecado maior. Jesus também fala do pecado maior. Qual é o pecado maior? É o pecado ontológico, ou é o pecado de essência. Quando eu questiono a autoridade de Deus. Quando eu me rebelo contra essa autoridade, que é exatamente o pecado de Adão e Eva. Então, quando o Senhor mostra isso, ele está dizendo de que se Adão e Eva falharam, Deus falando, né? Eu continuo mesmo. Daí falar lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que o nosso Deus não muda. Mas aí Adão e Eva falham. Aí vem Noé. E novamente o Senhor estabelece a sua aliança e começa a partir de Noé e a sua casa, a sua família, tudo de novo. Não tem jeito. Mais uma vez a humanidade se rebela. Aí vem Abraão. E com Abraão vem os patriarcas. E com Abraão, os patriarcas, vem a gestação de um povo, né? Onde essa nação é porque é um povo que entra como família no Egito e sai como nação. E é um povo que é guardado pelo Senhor até de maneira embrionária, né? Para que esse povo se transforme numa nação. O povo fica como que escravo do Egito. Desculpe, o povo fica como escravo do Egito. E como escravo do Egito, entre aspas, escravo, mas do outro lado, Deus abençoa o povo é muito mais numeroso do que a própria nação egípcia, o povo é saudável,
Daí, né, as parteiras falarem com Faraó a respeito da saúde das mulheres e das crianças. E isso fica totalmente evidente quando a palavra do Senhor pontua no livro de Salmos que não saiu um sequer inválido ou doente de todo o povo que saiu em direção à terra prometida. Então o Senhor separou, glória a Deus, que agora a gente pode falar sobre vamos dizer assim, essa engenharia divina, né? Que o Senhor isolou o povo na terra de Gósen. E porque o povo foi isolado ali, o que aconteceu? O povo, com o seu fenotipo, o seu genotipo, foi fazendo o quê? Foi criando gerações de pessoas saudáveis. Né? A biologia, né? Ou o biotipo dessas pessoas, ou a saúde orgânica, imunológica desse povo era muito grande. Era muito grande. E você percebe durante a palavra de Deus que quando você compara com a história, quando você percebe que os homens e as mulheres de Deus viviam 100 anos, 120 anos, 110 anos, enquanto isso, no restante da humanidade, haja vista o que acontece no Egito, né? Que você tem múmias de reis, de faraós, ou seja, de pessoas de condição, né, que viveram 30 anos, 35 anos, 38 anos, 28 anos. Enquanto isso, o povo de Deus vivia muito além disso. Muito além. 3, 4 vezes mais. Por quê? Havia um projeto de Deus. Havia um plano divino maravilhoso. Só que o povo não entendia. O povo, vez por outra, tropeçava em si próprio. E por causa disso, o Senhor foi renovando, restaurando, reconstruindo, restituindo, ressuscitando a aliança que um dia ele havia feito com a humanidade. Desde Adão e Eva. Ele não mudou em nada. Quando você vem aqui para Mateus capítulo 25, você entende que o propósito divino permanece o mesmo. Qual é? De instaurar o seu reino, de fazer com que o seu reino se mova favoravelmente através e por causa de toda a humanidade. Claro, daqueles que desejarem. Então, mais uma vez, vamos andando, lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. É claro que Jesus está falando, pontuando mais uma vez, ao povo chamado povo de Deus. Ao povo chamado de propriedade exclusiva de Deus. Quem é? É o povo de Israel, é o povo judeu. Lógico que Jesus está conversando com esse povo. E ele traz parábolas, acontecimentos que eram comuns ao povo. Que o povo entende o que Jesus está falando, principalmente o pessoal dessa geração. Por quê? Porque era um pessoal que conhecia a Torá, conhecia os livros históricos, conhecia os livros poéticos, conhecia os livros proféticos
tanto os menores como os maiores. Então, eles tinham consciência do que significavam simbolicamente todos esses elementos, né? As damas de companhia da noiva, os mestres, eu chamo de mestre de cerimônia, né? Quando você vai falar sobre isso no vocabulário dos cerimoniais de casamento, eles chamam de damas e damos, né? Aportuguesando a palavra, né? Mas são mestres de cerimônia, fazendo alusão aos amigos do noivo, e são damas de companhia, fazendo alusão às amigas da noiva, né? Geralmente eram 10, porque 10 representava um número de responsabilidade, uma responsabilidade que era compartilhada de um ente com outro ente. Daí serem 10 virgens, né? Porque é responsabilidade, por exemplo, da Trindade e a responsabilidade daqueles que estão com essa tarefa, né? Com esse trabalho, com esse cerimonial. Então, da parte do Senhor, havia uma responsabilidade perfeita, estabelecida, que são simbolizados aqui pela palavra, a lâmpada, e pela pessoa do Espírito Santo, o azeite. Então você tem todo o ambiente que era conhecido do povo. Jesus não está falando nada muito enigmático no que diz respeito ao povo. O povo entendia, ou pelo menos deveria entender. Como eu sempre falo, as coisas que Jesus fala, elas não são de fácil entendimento assim no primeiro momento. Não são. Por quê? Porque aquilo que ele fala lá na parábola que a gente já aprendeu a respeito, na parábola das parábolas, que é a parábola, né, do semeador. Mas quando você começa a visitar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus com cuidado, como diz aqui as 5 virgens, né, com prudência, com moderação, né, querendo aprender do Senhor, claro que fica uma coisa muito mais fácil. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Bom, então, só para a gente lembrar, as 10 virgens não são a noiva. Tá? Às vezes você vai ver algumas pregações falando das 10 noivas, né? Não é uma poligamia aqui. É um noivo e uma noiva. Aqui são as damas de companhia, as damas de honra. Não tem nada a ver com a noiva. O que Jesus está se referindo é antes do casamento. Ou seja, aqui, figurativamente falando, antes do arrebatamento. É o cortejo, são os preparativos, né? De um lado, o noivo indo se encontrar com a noiva, era comum, era normal, o noivo ir com seus amigos, como eu estou falando que eu chamo, né? Como os mestres de cerimônia com os amigos do noivo, eles vão em cortejo, eles vão numa festa pública, todos estão vendo que o noivo está a caminho de um casamento. No meio do caminho, esse cortejo se encontra com as noivas, porque as noivas é que, simbolicamente falando, sabiam o caminho para a casa da noiva. Né? Desculpe, as virgens é que sabiam o caminho para a casa da noiva. E as virgens iluminavam o caminho. Né? É um cortejo bonito, é uma tradição judaica, não apenas do povo judeu, mas de todo, principalmente Meso-Oriente, de todo o Oriente Médio. É uma prática, é uma maneira, né? E naquela região e naquela cultura, não é a noiva que tem todos os holofotes, é o noivo, é diferente vamos dizer assim, da cultura, da tradição ocidental. Né? Na cultura ocidental é a noiva que reúne todas as atenções. Na cultura oriental e meso-oriental, é o noivo que reúne todas as atenções, é diferente, tá? Então, o noivo vai
encaminhada em cortejo de celebração, de alegria, e se encontra com essas 10 damas de companhia, e essas 10 damas de companhia o acompanharão, e na verdade elas vão iluminar o caminho para que ele chegue exatamente ao momento de se encontrar com a noiva, com a sua família, e ambos ali no encontro familiar, né, onde ou ele apresenta os dotes antes, ou ele apresenta durante esse momento, apresenta os dotes. O que é os dotes? É a capacidade do noivo que tem de reunir todas as condições financeiras, materiais e profissionais para cuidar da noiva, para levar a noiva para sua casa. Que é exatamente o que Jesus fala. Eu vou para a casa do Pai, mas eu vou voltar. Eu vou para o Pai, mas voltarei. E vou preparar lugar, ou seja, é a figura da responsabilidade do noivo, né? Então tudo isso aqui, toda essa história, toda essa parábola, ela é maravilhosa, porque ela fala do carinho, da delicadeza, do sentimento do pai, do filho, né? Em quererem que a noiva tenha o melhor do pai, o melhor do filho, e também, claro, o melhor do Espírito Santo. Então, quando esse cortejo, né, é preparado para que o noivo chegue, o noivo demora. E o noivo demora tanto que tanto as virgens nécias, ou seja, loucas, e as virgens prudentes, tanto um grupo como o outro se cansa e dorme. Exatamente o que acontece, né, conosco em relação às coisas de Deus. Quantas vezes nós nos cansamos, nós ficamos meio como que, né, entorpecidos, né, paralisados por tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e a impressão que nós temos que Deus não vai fazer nada, que Deus não vai agir. E é exatamente o que acontece, é o mesmo sentimento com essas mulheres, com essas virgens que cochilam. Mas aí quando vem um noivo, tarde, mais de meia-noite, quando ele chega, claro, é um horário completamente absurdo aos olhos da tradição, o noivo chegar meia-noite. E aí pega 5 virgens que não estão preparadas com o seu depósito de azeite no nível para guardar o noivo. Exatamente o que significa essa condição que nós vivemos como igreja também. O Senhor Jesus está falando para aquele povo? Está falando para aquele povo. Mas também o Senhor Jesus está falando conosco. Que nós devemos ser prudentes, zelosos. E dentro de tudo isso, e eu só estou repetindo o que eu já falei, mas dentro de tudo isso, o que acontece? Acontece que o Senhor está fazendo claramente uma divisão entre um grupo que está zeloso, responsável, prudente pelo retorno do Senhor Jesus, os preparativos para o retorno do Senhor Jesus, enquanto um outro grupo é pego desapercebido, irresponsavelmente, negligentemente, diante de uma situação que sabe que vai acontecer. Tanto um grupo como o outro grupo sabe que vai acontecer. E esse sentimento de Deus, essa ideia do projeto de Deus, do plano de Deus não poder ser frustrado, como Jó diz lá no capítulo 42 de Jó, é exatamente o que acontece aqui, né? Em 1 Coríntios diz assim, eu já li, 1 Coríntios 10, 31 a 33, vou ler rapidamente o versículo 32, que diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, Paulo mostra, e eu diria, infelizmente, existem grupos. Os judeus, né? O grupo dos gentios e o grupo da igreja de Deus. Deveria ser assim na essência, na origem? Não. Mas por que existe? Porque existe. Porque o ser humano age dessa maneira. E o Senhor, dentro de todas essas falhas humanas, o Senhor vai ajustando. Mas dentro de um projeto, dentro de um plano que não é frustrado.
Então, a partir, e eu li, eu não vou ler de novo, a partir de Gênesis 12, versículo 1, versículo 3, Gênesis 15, de 12 a 18, é o Senhor estabelecendo essa exatamente a mesma aliança que ele fez com Adão e Eva, depois ele fez com Noé, e novamente ele está fazendo com Abraão. Qual é a aliança? A aliança de um povo de propriedade exclusiva de Deus. A aliança de um povo que pertencia ao Senhor, né? E o propósito divino é o seguinte: Êxodo capítulo 19, versículo 5, de 4 em diante, diz assim: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, sede diligentemente, ouvirdes a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, dentro dessa lógica divina, dentro dessa lógica do propósito real, primordial de Deus, o povo que saiu agora, né, já na geração de Moisés, saiu do Egito, o povo mais uma vez se rebela. E aí o Senhor separa quem? Separa a tribo de Levi. Daí falar-se por vários textos na palavra de Deus, seja no Novo, no Antigo Testamento, uma nação, um reino de sacerdotes, ou então uma nação de reis e sacerdotes. Tá? Por quê? Por causa da tribo de Levi. E aí eu mostrei para você em Números que o Senhor compra novamente, por incrível que pareça. Veja a delicadeza do Senhor. Ele não precisaria, mas ele compra através de Moisés, ele leva os valores exatamente concernentes a cada homem da tribo de Levi e leva os valores até os sacerdotes, para que os sacerdotes Meu Deus, Deus é tão meticuloso, tão detalhista, né? Tão singular, que ele, mesmo sendo Deus, ele compra a tribo de Levi, levando os seus valores aos sacerdotes. Os sacerdotes conferem os valores, colocam novamente diante do altar do Senhor, e o Senhor, através de Moisés, compra a tribo de Levi. Daí falar-se, eu vou até ler aqui, qual que é o texto? Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, eu vou ler aqui, eu não tinha nem separado, mas vou ler aqui. Deuteronômio capítulo 10, versículo 6 diz assim: Partiram os filhos de Israel de Beerote Bene Jaacã para Mosera. Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgoda e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros e águas. Agora olha o versículo 8. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor para estar diante do Senhor, para o servir e para o abençoar em seu nome até o dia de hoje. Ou seja, o que significa até o dia de hoje nos escritos de Moisés? Significa para todo sempre, para toda eternidade. É uma condição atemporal. Até os dias de hoje significa o hoje, não é o hoje cronológico humano, né? Mas é o hoje kairos, é o hoje que pertence ao tempo de Deus, à agenda de Deus, tá? Então até hoje, diz assim: para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje, pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Então, a palavra do Senhor aqui em Deuteronômio, resumidamente, Deuteronômio revisita a lei de Moisés, né? Deuteronômio é escrito para um povo, uma geração que não saiu da terra do Egito, mas é uma geração que nasceu no deserto. Então Moisés está revisitando nessa geração, agora possivelmente de jovens, falando a respeito dos propósitos de Deus e que está confirmando, ratificando aquilo que o Senhor havia falado anteriormente.
Então, é lógico, né, de que Jesus está revisitando novamente toda a lei de Moisés, todo o sentimento da lei, principalmente agora a respeito do arrebatamento. Quem o Senhor virá buscar? Novamente eu vou falar duas perguntas que eu coloquei nesses dias, né? O povo de Deus vai ser arrebatado porque está fugindo da terra? Porque é o que alguns pastores pregam, né? Nada contra pregar dessa maneira, mas não é correto teologicamente. O povo está saindo do planeta Terra, mas para se encontrar com Jesus para as bodas, para a coroação do povo. Não é para fugir. O povo de Deus não precisa fugir de nada. O povo de Deus é abençoado e protegido pelo Senhor. Faça sol, faça chuva, seja inverno, seja verão, seja outono, seja primavera, não tem, porque o povo de Deus pertence ao Senhor. Eu já falei isso para você. Quando vem sobre a sentença de Deus, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus se derramar, você percebe que o povo de Deus era protegido, era preservado. O Senhor reservava sempre um ambiente, um lugar, fosse uma caverna, fosse uma região como a terra de Gósen, fosse aonde fosse. É por isso que o povo de Deus, quando a gente vai pensar sobre a tribulação, isso precisa ser muito bem trabalhado, porque o povo de Deus não precisa fugir de nada. A gente assiste alguns filmes, o pessoal tem uma criatividade, só que o povo de Deus entra na vibe dessas pessoas, mas não é bíblico. Bom, voltando aqui. Então, você percebe o quê? Que o Senhor comprou a tribo de Levi para que fosse dele. Daí Pedro falar que é propriedade de Deus, né? Uma nação sacerdotal, uma nação de reis, ou um reino sacerdotal, como algumas traduções fazem a diferença entre rei e reino, né? Mas vamos chamar, hebraicamente falando, no contexto hebraico é praticamente a mesma coisa. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, esse texto é maravilhoso para isso. Versículo 13 em diante, eu não quero entrar na história de Esther, mas eu só quero pontuar o sentimento de Deus expresso por Mordecai. É isso que eu quero falar aqui. Esther, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, eu acho essa pergunta de Mordecai maravilhosa. Essa pergunta faz com que eu fale sempre para as pessoas que eu estou conversando, e para você que eu estou, né, compartilhando a palavra, que existem 3 momentos na nossa vida, que eu chamo de 3 conversões, né? A primeira conversão é quando eu ouço alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, e eu me proponho a conhecer, né? E eu desejo, está no meu interior isso. E quando eu ouço, está apenas corroborando com algo que eu tenho no meu interior. Aquilo que fala Eclesiastes capítulo 3, né? Que o Senhor colocou a eternidade no coração da humanidade. Então, eu ouço aquilo, puxa vida, eu quero para mim. E aí eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Seria uma santificação, uma santidade, uma parte da santificação que vem de um agente externo, não depende de mim, é de graça. A segunda conversão, que eu chamaria também como um segundo batismo, vamos chamar assim, que é quando eu me proponho conscientemente a andar por esse caminho. Agora eu tenho uma vaga consciência, eu entendo mais ou menos algumas coisas sobre a palavra de Deus e eu me proponho a viver. Eu quero fazer com que essa proposta de vida seja a minha plataforma de vida. E aí eu
vamos chamar assim, eu me batizo nas águas, né? Agora, essa terceira conversão é quando eu tenho toda a consciência do que está acontecendo ao meu redor. É quando eu tenho toda a responsabilidade sobre aquilo que eu estou vivendo. É quando eu avalio os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus ressentimentos, os meus traumas, que eu chamaria uma conversão que todos nós temos que passar um momento da nossa vida. Porque todos nós fomos frustrados de alguma maneira, desapontados de alguma maneira, desanimados de alguma maneira, né? Derrotados de alguma maneira. E nós, face a todas essas feridas e machucaduras, nós estamos num momento assim. Será que eu fico? Será que eu avanço? Será que eu retrocedo? Será que eu viro a página? O que eu devo fazer? Eu penso em Esther e Mordecai nessa frase, tudo isso junto. O que faz uma frase, o que faz... E olha que bênção, as perguntas na palavra de Deus, elas falam mais, elas respondem mais do que todas as outras respostas. É a palavra de Deus maravilhosa. Olha a pergunta de Mordecai para Esther. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Ou seja, essa pergunta ecoa pela eternidade e encontra um ambiente no meu coração. Quem sabe que, se é para essa conjuntura que você está nessa condição, então pertencia a Esther os próximos capítulos, né? Como pertence a você e pertence a mim os próximos capítulos. Eu é que vou decidir. Sabe esses filmes que agora existem por streaming, principalmente, né? Que são os filmes que, conforme a quantidade de frequentadores daquele filme, do canal, né? Agora, eu acho que é seguidor, sei lá como é que chama, e aí essa quantidade vai determinar qual será o final do filme, né? E geralmente tem 3 finais filmados, gravados. Então, conforme tiver a maior quantidade daquele final, é aquele final que vai acontecer. Quando eu ouço falar de filme assim, novela, episódios, enfim, uma série de coisas que tem, eu sempre lembro dessa pergunta de Mordecai para Esther. Quem sabe que não é para essa conjuntura? Então, essa terceira conversão é a conversão da consciência. É a conversão de fatos, situações e circunstâncias que eu passei durante toda a história da minha vida. E estão todos reunidos aqui nesse momento. E quem vai determinar o final dessa história, o final desse enredo, dessa vida, é exatamente, sou eu. Não é ninguém, mas eu que vou decidir. Então é exatamente o que o Senhor Jesus está falando, em outras palavras, na parábola das 10 virgens. Por quê? Porque o Senhor Jesus está contando uma parábola, não é para condenar. Então metade do povo de Deus vai ser condenado e metade do povo de Deus vai ser arrebatado com o Senhor. Não é esse o foco de Jesus. O foco do Senhor Deus e Pai, do seu Filho Jesus Cristo e também da pessoa do Espírito Santo é: pense, qual será o final dessa história? Está nas tuas mãos ter azeite, ter a lâmpada e ter a vasilha com azeite. Ou será não se preparar, se desapontar, se frustrar e deixar tudo à beira do caminho? Vocês é quem decidem. É o momento em que eu me aparelho da lâmpada, do pavio, do azeite
e da vasilha. Cada símbolo dessa parábola das 10 virgens tem um significado para mim. A lâmpada é a palavra, né? O azeite é a revelação do Espírito Santo, é a palavra revelada, é a palavra que os estudiosos chamam de palavra rema. A vasilha é toda a minha vida que agora está depositada diante do Senhor, em que eu preciso guardar aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente vai fazer toda a diferença durante todo o restante da história da minha vida. E é exatamente o que Mordecai pergunta para Esther. Será que não é para essa conjuntura? Ou seja, Esther, tudo que eu fiz com você, o Mordecai é o primo mais velho de Esther, né? Mordecai era como se fosse o seu tio. Na verdade, se você vai para a árvore genealógica, Mordecai é primo, não é tio, né? Mas Esther era muito novinha quando perdeu toda a sua família. Mordecai já era uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais idosa, né? Bem mais velha do que Esther. Mordecai não tinha mais familiar. Esther também não tinha mais familiar. Então era um resto de uma família junto com o resto de outra família. O que eles fizeram? Mordecai passou a ser pai, Esther passou a ser filha. Mas Mordecai enxergava Esther como filha. E Esther enxergava Mordecai como pai. E Mordecai, durante anos e anos e anos, preparou Esther, educou Esther, como deveria se comportar, como deveria tratar as pessoas. Ou seja, foi todo um preparo. De repente, chega esse momento. Então, eu quero trazer essa palavra sobre a tua vida, em cima dessas parábolas das 10 virgens. E a gente continua amanhã mais um pouco. Mas é esse momento, é essa conjuntura. Como eu brinco com alguns, não era para você nascer na Suíça, nos Alpes suíços, não era para você nascer na Islândia. Islândia tem 400 mil habitantes, né? A Islândia, um país maravilhoso. Não era para você nascer na Noruega, né? Só o nome já tem assim, né? Noruega. O que você é? Sou um norueguês, né? Eu sou um holandês, eu sou sueco, eu sou austríaco. Não, nasceu no Brasil mesmo, nessa terra tupiniquim. E aí, será que não é para essa conjuntura que tudo aquilo que você viveu até aqui, as partes negativas e positivas, desfavoráveis e favoráveis, ressentimentos, machucaduras, amarguras, feridas, que aos teus olhos são incuráveis. Será que não é para esse momento que agora você precisa depositar tudo diante do Senhor para viver exatamente os preparativos para a volta do Senhor Jesus? Glória a Deus, é a palavra do Senhor, e a presença, a palavra, o poder e o mover do Senhor são maravilhosos. Amanhã a gente conversa mais, porque a parábola das 10 virgens é um livro de tanta coisa que a gente aprende, de tanta coisa que a gente revisita na palavra de Deus. É muito especial essa parábola e ela fala muito conosco. Por isso que o Senhor continue a falar no teu interior, na tua vida, no teu coração. Em nome de Jesus, vamos orar. Todos que estão aqui, Amanda, Deus abençoe a Amanda, o Fábio, Deus abençoe o Luquinha, a Julinha, também os familiares da Amanda, do Fábio. Estou sempre orando pela tua vida profissional. Pastora Mara também, familiares, a Mariquinha, familiares, a intercessora. Deus abençoe também a todos. Em nome de Jesus, Bispo Antônio, familiares, Fábio, Márcia, familiares, Luiz Henrique, Dona Efigênia, seu Augusto, familiares, o Senhor abençoe também a Elô, Wesley, filhos, familiares, o Senhor abençoe também. Glória a Deus pela vida da
Eva, do Carlos, filhas, genros, netinhos, Senhor, abençoe todos vocês em nome de Jesus. Pastora Júlia também, o seu trabalho, o seu cotidiano, toda a família, Rafa, Mariana, Magmar, João Paulo e também o Nadivaldo na figura dos clientes, Ricardo, esqueci agora, mas vou lembrar. Dona Tereza, Deus abençoe a todos, também o Breno, a Brenda, né, o Santiago, a Leide, o Senhor abençoe a todos vocês, a Cris Sacaui e todos os familiares ali, os negócios, a loja lá na Avenida do Cursinho, todos vocês, o Senhor se derrame. Pastor Eliane, estamos orando pela sua mãe, Pastor Eliane, a Dona Dira, o Senhor abençoe também a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, a presença, o poder, a plenitude, o mover do Senhor, meus pais, minhas tias, meus tios, primos, netos, filhos, genros, noras, a presença, o mover, o poder do Senhor, também sobre o seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, em nome de Jesus, todos aqui. E a Mariquinha está pedindo, ore por minhas vendas do produto da Avon. Olha, a Mariquinha é revendedora da Avon, né? A Avon trabalho de porta a porta, né? A Avon é pioneira nisso e é uma grande empresa, né? Uma grande empresa. E também os produtos Natura. Deus abençoe, Mariquinha, no teu trabalho. Uma vez perguntaram para o gerente, né? Para um presidente brasileiro da Avon, por que a Avon estava mais uma vez ganhando o prêmio de maior vendedor, né, de produtos na região, no Brasil e na América Latina e tal. Aí ele falou, simples, é porque a gente prepara os nossos produtos para a classe D e E, e também uma parte da classe C. Então é por isso que a gente vende mais, porque é o que tem mais em quantidade no Brasil, não tem nada de mais. Eu achei tão inteligente a resposta do presidente e também tão sábia, né? Então, glória a Deus, Deus abençoe, Mariquinha, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, cada um de vocês aqui, Jadson também, junto com a Ana Paula, com a loja lá, Campo Limpo Paulista, uma loja maravilhosa, tão bonita, tão especial, um servo do Senhor, um pregador da palavra do Senhor, junto com a sua família, apóstolo Jadson. Deus abençoe a todos. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, tudo aquilo que nós temos pensado, colocado diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós colocamos essa palavra, Senhor. A tua palavra é tão poderosa, é tão maravilhosa, é tão carinhosa, porque deseja realmente, qual a intenção da palavra? É sempre nos restaurar, é sempre nos buscar, é sempre trazer à existência o poder dessa aliança eterna, bendita, maravilhosa em Jesus Cristo, que é realmente a redenção, a remissão, o perdão, a misericórdia. Por isso, derrama-te sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, que nós possamos vivenciar, viver essa palavra flor da nossa pele e sermos instrumentos de restauração, e sermos instrumentos de cura, de saúde, não apenas no lado físico, orgânico, mas principalmente espiritualmente falando, na alma, no emocional, no psicológico, no mental. Por isso, dá-nos, ó Deus, a capacidade, instrumentalizados pelo Teu Santo Espírito, não apenas de sermos curados, não apenas de sermos libertos, restaurados, reconstruídos, mas também sermos instrumentos na vida daqueles que estão ao nosso redor, nossos familiares, nossos filhos, nossos queridos, aqueles a quem amamos, estão próximos de nós. É tempo do reino dos céus, é tempo, ó Deus, da volta do Senhor Jesus, e nós queremos viver a flor da nossa pele, toda essa constituição, para sermos pegos, para sermos encontrados como as 5 virgens prudentes, como as 5 virgens moderadas que se prepararam e estavam aguardando o noivo, a volta do noivo, e assim é conosco. Por isso derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre os nossos queridos avós,
tios, marido, esposa, pais, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras. Ó Deus, vem com a tua cura, com a tua saúde. Visita-nos, ó Deus, nós que estamos ainda passando pela pandemia, pela Covid-19, visita-nos, ó Deus, os nossos queridos, nos hospitais, nos ambientes, ó Deus, de UTI e tudo mais. O Senhor esteja sobre cada um, curando, visitando, trazendo a imunidade, a resistência orgânica, visitando, ó Deus, artérias, veias, coração, fígado, rins, pâncreas, ó Deus, Deus abençoe, o Senhor esteja sobre cada um, trazendo cura, saúde, ressuscitando, restaurando, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre o nosso Brasil, um Brasil que mais uma vez, um povo que mais uma vez é pego, ó Deus, sem qualquer condição, sem qualquer capacidade, negligenciado, ó Deus, pelos gestores públicos, por essas pessoas que deveriam fazer a diferença em momentos como esses e só ficam de guerras de narrativas. Por isso, ó Deus, tem misericórdia, misericórdia da nossa terra, misericórdia do nosso povo. Ó Deus, vem com a tua cura, com a tua saúde, perdoa-nos como nação, perdoa-nos, ó Deus, como povo brasileiro, perdoa-nos como igreja, que nem sempre conseguimos passar um Jesus, falar de um Jesus que salva, que cura, que restaura, mas de um Jesus que é Senhor, que é Salvador, que é libertador, que é resgatador. Por isso, ó Deus, tem misericórdia, quebra a maldição da nossa terra, sara a nossa terra, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, e que nós tenhamos, Senhor, em nome de Jesus, uma terça-feira maravilhosa, um dia 29 maravilhoso, cheio de vida, conquistas, realizações, prosperidade e sucesso, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você, que não lhe falte nem coisa pequena nem grande, mas em tudo o Senhor te abençoe poderosamente, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e todos os teus queridos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, fique na paz do Senhor, na terça-feira maravilhosa e até amanhã, quarta-feira. Ó, não esqueça de dar o teu like, de dar o teu joinha, de se inscrever no canal lá do YouTube, de promover a palavra de Deus, distribuir a palavra de Deus, é uma grande bênção. Fique na paz até amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.